falar, pode falar. Pela defesa foi requerida a dispensa dos réus nas audiências de testemunhas de acusação. Aí a defesa se fará presente em todas. Conseguiu pegar? E somente para que eles permaneçam na testemunha de defesa e dos próprios interrogatórios. Tá, Teria mais 2 requerimentos. Mas... Tá, Ministério Público? Não se opõe, Excelência. Sim. Outro requerimento, Excelência, é que eles estão proibidos de ter a restrição de que não podem se falar, né? Isso, comunicar, eles, os próprios réus e tal. Agora, com relação a quando eles forem diplomados, quando eles retornarem à Câmara, iam pedir essa revogação dessa restrição. Não sei como Vossa Excelência faria, somente no ambiente lá dentro, ou aqui fora, como é que se poderia... E pedir a restrição total, vamos dizer assim. Porque eles vão estar lá dentro, não tem como eles não se comunicarem no ambiente de trabalho. Ok. Pelo MP. Essa questão, se houver a diplomação, aí eu acho que o juiz deve enfrentar isso naquela ocasião. Não devemos antecipar o enfrentamento desse fato se ele ainda não ocorreu, né? Até porque há causas pendentes de diplomação em relação a alguns réus, não sei se é o caso dos réus aqui presentes. Certo. Mas eu acho que como ainda não houve a diplomação, então não houve ainda o alegado prejuízo, não deve ser enfrentado nesse momento, doutor. Vou fazer alguns esclarecimentos, porque eu não falei aqui, mas não constou, porque agora está gravando, só para constar que a partir desta audiência e todas as demais audiências que vierem a ocorrer em razão desses fatos oriundos do inquérito 236 de 2016, ela será através de vídeo e áudio e vídeo. E determino já também que imediatamente após o término das audiências sejam feitas as degravações na íntegra, né, ipsilitris, dos depoimentos do fato ocorrido na audiência. Isso se dá em razão de que os processos têm se arrastado um pouco pelo método que a gente estava usando de transcrever, digitando todos os depoimentos, que são depoimentos bastante longos, são fatos muito complexos, e isso levava muitas vezes 4 horas de depoimento, quase 5 horas de depoimentos, e iam se arrastando. Muitas vezes processos que nós tivemos 2 audiências, com mais de 20 e tantas horas de audiência e com pouquíssimas testemunhas ouvidas, e é uma coisa que estava atrapalhando até mesmo, criava situações embaraçosas, por questão de uma vírgula se colocou, que deu a impressão. Então, entendi por bem, comuniquei à presidência do TRE, que será feito assim, e será imediatamente depois fazer a degravação, para que tenha a cópia fiel do que realmente aconteceu na audiência, e também não tem nenhuma publicidade, como o ato é público, está aberta a audiência, só não pode haver a gravação, o uso de celular, e será disponibilizado ao final para quem assim desejar, a mídia aqui irá para o cartório, e quem quiser, através de um simples pendrive, qualquer coisa, pode fazer a gravação de toda a mídia do ocorrido na audiência, né? O processo é público e todos os atos assim serão nesse processo e em todas as ações decorrentes desse inquérito. Quanto ao questionamento do doutor, o primeiro questionamento, com relação à dispensa dos réus, com a aquiescência do Ministério Público, eu não vejo nenhum problema nessa dispensa, desde que, quando intimado especificamente para um ato, compareça, e também nos seus depoimentos. Então, já estão desde já dispensados, aqueles que não desejarem permanecer, já estão dispensados, não há nenhum problema. Com relação ao problema da diplomação, falado aqui a questão do contato, da medida, que de não falar em... Excelência, só estende-se também as testemunhas de defesa dos corréus, pode também, a ausência deles, somente no interrogatório e quando ele foi intimado pessoalmente, certo? Só interrogatório que foi intimado pessoalmente. Os demais atos de testemunho de defesa também não há essa necessidade. Ok, obrigado. Né? Com relação ao ato da diplomação, em havendo a diplomação, que é o primeiro, eu recebi ontem a decisão do TSE, e eu não sei, não está bem claro ali, que ali parece que não é deliberação do juízo, mas que revogou a medida cautelar de afastamento. Não adentrou no mérito e não foi objeto do HC, até porque não pode, porque na seara civil
as AIGs de natureza civil, e eles também foram afastados através de tutela antecipada e não medida cautelar, e é um juízo apenas de informação, de esclarecimento, não estou aqui a dizer nada contra a decisão do TSE, mas há uma dúvida aqui, um esclarecimento que deve ser tido com os órgãos competentes, do alcance desse julgamento de terça-feira, se abrangeu também as AIGs que não são passíveis de habeas corpus, que têm natureza civil e não ensejam, inclusive, o descumprimento à prisão, que foi ultrapassada a súmula a jurisprudência do TSE, justamente que a medida cautelar poderia ensejar a prisão. Então, à primeira vista, pelo que eu recebi pelo conteúdo ali, foi concedida a ordem para revogar a medida cautelar. E como todos estão afastados também nas respectivas AIGs, parece que isso está mantido na íntegra, o afastamento inalterado, mas isso não serei eu que irei decidir, até porque a questão aí tem que ser na AIG que decidir se está lá ou não, os órgãos competentes, aí, mas tem esse esclarecimento apenas. E com relação ao contato, logicamente, sendo ultrapassada essa questão, isso sendo dissipado, esclarecido se pertence ou não, caso haja, eu não vejo um problema a gente deliberar especificamente que, logicamente, dentro do ambiente da Câmara, do seu trabalho, essa impossibilidade não mais persiste. E persistiria, manteria-se fora dela. Claro que dentro do trabalho, sob pena de cerceamento do próprio trabalho legislativo. Então, não vejo motivo para que mantenha-se o contato em questão do trabalho dentro da Câmara, em termos de debates e tudo mais. Isso que não pode ser extra-Câmara. Mas isso é um fato que ainda temos alguns acontecimentos possíveis ou não sei, aí já não é desse juízo, é nesse sentido. Né? O último requerimento, Excelência, é que os réus estão proibidos de manterem contato com as testemunhas, com os corréus. O seguinte, ia pedir para que essa proibição seja somente com testemunho de acusação, não com os testemunhos de defesa. Que eu acho que não há necessidade dessa proibição. É até o seguinte, testemunho de acusação, a partir do momento que ela já tenha prestado depoimento, também que seja revogada, que não tenha qualquer problema deles manterem contato, porque já prestou depoimento. A questão é que o problema da testemunho de acusação, muitas vezes são testemunho de acusação de vários processos. Né? Eu não sei com relação à defesa, mas a acusação, desde já indefiro, porque elas muitas vezes prestam, quando o testemunho está aqui, prestou em um, prestou em outro, prestou em vários, então muitas vezes a gente não sabe. E como ainda tem diligências e eu não sei se o Ministério Público tinha esgotado ou não a sua opinião delíquia sobre todos os fatos, podem vir a ser testemunhas, então eu já de plano já indefiro esse requerimento. Agora, com relação ao testemunho da defesa... há um óbice aí, Excelência, porque primeiro, a coincidência de algumas testemunhas que foram roladas pela acusação e também defesa. Então, o fato de estar arrolado pela defesa não significa que elas pertencem à defesa, até porque depois a rolada pertence ao juízo. E mais, há relatos nos autos de testemunhas arroladas pela defesa que foram vítimas de coação. E há relatos nos autos também de testemunhas que vêm ainda sofrendo coação e sofrendo ameaça, como foi o caso da dona Elizabeth, inclusive. Então, nem mesmo o Ministério Público pode, nem deve ficar tendo contato com as próprias testemunhas que lhe foram arroladas após o ajuizamento da denúncia e serem arroladas. Então, as testemunhas, após serem arroladas, elas precisam ter a tranquilidade que não serão assediadas por nenhuma das partes, nem pelo Ministério Público, nem pela defesa. Então, as testemunhas têm que ter a tranquilidade de formar a sua convicção e prestar o seu depoimento com espontaneidade e com verdade. Então, não é recomendável, Excelência, que nem a defesa, nem o Ministério Público tenham contato com nenhuma das testemunhas arroladas no processo. Sim. E nenhuma testemunha que também funcionou no inquérito, porque o fato de não estarem arroladas por nenhuma das partes não significa que não possam ser arroladas pelo juízo, que podem ouvi-los como testemunha do juízo. Então é prudente e é até uma recomendação do Ministério Público que os envolvidos se afastem, se abstenham de contato, bem como seus advogados, de qualquer testemunha do processo ou do inquérito, porque isso pode dar ensejo a medidas mais drásticas que não estão descartadas ainda, porque as pessoas ainda estão sendo ameaçadas. Semana passada houve casos de ameaça, não só em relação à dona Elizabeth, em relação a outra testemunha desse processo, cujo depoimento chegará a esta sala ainda na tarde de hoje.
E não descartamos, nem o Ministério Público não descarta, nem de hoje mesmo, pedir uma medida mais drástica contra esses e outros réus de outros processos. Isso precisa ser deixado bem claro e registrado, porque esse processo não é brincadeira e está sendo tratado como se fosse uma coisa de pequena importância. E não é. A Justiça não vai tolerar ameaças a testemunhas, coações, constrangimentos, seja por parte de réus, de seus auxiliares, de seus advogados, ou de qualquer pessoa que seja simpatizante de qualquer propósito dos réus. O fato está sendo apurado com seriedade, os direitos dos réus estão sendo garantidos, contraditório, ampla defesa, todas as instâncias estão enfrentando o processo, a competência da 100ª Zona já foi referendada no julgamento dessa semana, então é importante que os trabalhos corram com tranquilidade e com verdade, e com lisura e lealdade processual por parte de todos os envolvidos no processo. Não estão descartadas, repito mais uma vez, medidas mais drásticas contra réus, contra pessoas que estão assediando testemunhas, e é preciso que esse recado seja dado pelos senhores, que são advogados também, e que sabem muito bem da responsabilidade das autoridades que tocam o processo em manter a rigidez da instrução processual. A instrução processual precisa ser garantida. As testemunhas precisam ter tranquilidade de prestar o seu depoimento de acordo com a verdade. E se mentirem, serão até processadas por falso testemunho. Mas é importante que todos os envolvidos no processo estejam imbuídos do mesmo propósito. Ou se querem bagunçar o processo, isso não será permitido pela Justiça. Essa mensagem que o Ministério Público quer deixar para os senhores na data de hoje. Ok. Em razão desses argumentos, até porque as testemunhas muitas vezes estão de defesa e está de acusação, e algumas até são testemunhas do juízo até. Então, como temos vários processos, aí fica meio difícil a gente até definir isso, daí pode criar até um embaraço e, na verdade, criar uma confusão, parecer um descumprimento quando não é, ou vice-versa, né, porque vai ficar meio... Aquele é de defesa, mas lá ele está corrolado pela denúncia, então para evitar isso daí, fica mantido a decisão, de não contato, para que se evitar que isso daí possa ser confundido, porque muitas vezes a gente acha que é defesa, mas no outro processo está de acusação, está de testemunho de juízo, e aí pode criar um fato aí que, eu pensei que fosse de defesa, e aí está lá, e aí quebra descumpre a medida porque era testemunho no outro lá. Então, me parece aqui que esse contato por qualquer das partes, a não ser pelos meios formais, né, do comparecimento ao Ministério Público, comparecimento ao juízo, comparecimento em delegacia, aí, nessas formalidades que se faz. Fora isso, fica mantida de mais decisão. Ok? Mais algum questionamento? Sem mais. Ok. Senhora Elizabeth, a senhora...